Oi, pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem. Tô passando aqui hoje para falar mais uma vez para vocês sobre AVC. E aí, quando eu tava pensando o que eu posso falar, né, para os meus seguidores hoje, me veio uma coisa na cabeça. Até hoje, nesse trajeto que eu venho traçando aí com vocês sobre AVC, eu não falei sobre o que é o AVC. Então, eu acho que a gente pode misturar um pouquinho a parte técnica com a parte da vivência no dia a dia com esses pacientes. Acho que isso é de extrema importância. E às vezes uma maneira que a gente fala de forma um pouco diferente causa um melhor entendimento para as pessoas. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Bom, se você entrar no Google, você vai ver várias definições aí, né, de AVC, todas chegando ao mesmo ponto. O que eu quero passar aqui para vocês é uma forma clara e tranquila para um melhor entendimento. Então, a gente já falou um pouco em relação à nomenclatura do AVC. Tem um vídeo lá nos destaques escrito AVC, o AVE, o hemorragia, ou isquemia, ou derrame. Então, quem quiser saber, dá uma olhada lá. Então, não vamos nos atentar bem ao nome, não. Acidente vascular cerebral, que é o AVC. Vamos atentar no que acontece. Bom, o que se sabe é que o AVC é uma lesão na região do cérebro, na região superior, né, de algumas estruturas cerebrais. Mas como assim lesão? Como que acontece essa lesão? Então, a gente tem algumas células, a mais importante célula da região do cérebro são os neurônios, e os neurônios precisam estar ativos, né, precisam estar funcionando para que a gente consiga produzir movimento, para que a gente consiga fazer com que as áreas do cérebro responsáveis por movimento, emoção, coordenação, discernimento, seja cognitivo, seja de motricidade, enfim, de tudo que a gente faz na nossa vida possa estar funcionando essas áreas. E para que os neurônios realmente façam a sua função, eles precisam estar oxigenados. E quem leva oxigênio para esses neurônios funcionarem são as artérias que fazem parte da região do cérebro. Então, o sistema vascular, ele é responsável por levar o sangue oxigenado para essa região e fazer com que os neurônios de cada região funcionem. Uma vez que esse sangue oxigenado não chega em determinada região do cérebro, eu vou ter uma morte neuronal que vai acontecendo. E isso pode acontecer em questões de minutos. Então, por isso que vamos dizer assim, o socorro rápido para o AVC é fundamental. E há duas formas desse sangue não chegar como deveria, esse sangue oxigenado não chegar. Então, eu tenho lá várias artérias levando sangue para o cérebro, para várias regiões, né? E aí eu posso ter uma isquemia de uma artéria, que a gente chama de AVC isquêmico, ou seja, existe um trombo ou por algum motivo existe um fechamento da parede daquele vaso, de todo aquele vaso, da luz daquele vaso que a gente chama, o caminho é interrompido no sangue e não passa sangue mais para outra região a partir daquele trombo, do que está ocasionando esse fechamento. Então, pode ser por trombo, pode ser uma artéria que esteja com uma má formação. Então, existem fatores que vão levar a esse fechamento. Descobrir e entender esses fatores, eu vou falar disso mais para frente, é de extrema importância depois para o tratamento e para diminuir a incidência de um novo AVC, tá? Então, isso aí tem que ser descoberto, tem que ser analisado pós-AVC. Uma outra maneira que o AVC pode repercutir é o que a gente chama de AVC hemorrágico. Ou seja, eu tenho o extravasamento de sangue por uma ruptura daquela artéria no cérebro. Então, é o extravasamento de sangue que vai comprimir
algumas áreas e vai impedir que chegue o sangue oxigenado para determinadas áreas. Além da compressão que esse extravasamento vai fazer, aquela região do vaso que aonde foi rompida, dali para frente eu não vou ter mais, né, o sangue oxigenado chegando. E ainda temos os AVCs isquêmicos transitórios, onde eu tenho uma perda da passagem do sangue ou parcial ou durante só algum tempo, são os que geram quadros de sequelas menores e pode, né, reverter aí para quadros sem nenhum comprometimento importante, porque é apenas durante algum pequeno tempo que é impedida essa passagem do sangue oxigenado para outras regiões. Por que eu estou falando sobre isso? Porque é importante a gente entender que a região que não está chegando sangue ou está sendo comprimida pela hemorragia é que realmente pode acontecer a lesão, né? E que essa lesão vai gerar o quadro específico das sequelas, do comprometimento pós-AVC. Então, a gente tem aí a região do que a gente chama de córtex, onde a gente tem os hemisférios cerebrais, né? E aí a gente tem funções específicas para cada região desses hemisférios. Então, a gente tem, né, o córtex frontal, parietal, temporal, occipital, cada um sendo responsável por determinada função no nosso corpo, tá? Então, são estruturas que, dependendo de cada região, a gente tem aí um comprometimento, né, uma função específica. Então, uma suposição, por exemplo, a gente tem a área motora primária do córtex motor primário, a área sensitiva, então, que é responsável pela questão motora e pela região questão sensitiva, a área frontal, que é responsável pela questão cognitiva. Se eu tiver alguma alteração do suprimento sanguíneo, do sangue oxigenado para essas áreas, eu vou ter um comprometimento do que essas áreas geram de função, ok? Bom, a gente tem a área também subcortical. A área subcortical é uma área que está um pouquinho mais por dentro e abaixo da área de todo o córtex, e é uma região onde a gente tem o sistema límbico. E aí a gente tem tálamo, região subtalar, a gente tem região de gânglios basais, e que são regiões importantes para a questão do controle emocional, tá, gente? Então, você pode ter uma alteração nessa região, e aí eu posso ter uma alteração do controle emocional nesses pacientes. Não só isso, vai depender muito de cada área. Também pode ser afetada a região de cerebelo, que é uma região mais baixa, abaixo da região subcortical, mais posterior, que é uma estrutura responsável pela coordenação do movimento. Então, se você tiver uma perda de suprimento sanguíneo para essa região, então eu vou ter um déficit de coordenação. E além disso, a gente tem as estruturas de medula, bem na região lá de entrada, né, do cérebro, vamos dizer assim, da medula, da ponte, do bulbo, que são estruturas que também podem ser acometidas, e aí eu posso ter uma alteração também de suprimento para essa estrutura e gerar alterações de funções dessas estruturas. Então, como vocês veem, a gente tem aí várias áreas que podem ser lesionadas. E aí, o comprometimento da pessoa que teve o AVC vai depender da área lesionada e da extensão dessa área lesionada. Então, você que teve o AVC precisa saber, ou você que está tratando um AVC, precisa saber onde foi esse AVC. Como foi esse AVC? Foi isquêmico, hemorrágico? Para controlar esses fatores de risco, por exemplo, encaminhar para profissionais que podem fazer esse controle da melhor forma, ou você mesmo ajudar nesse controle. E qual que foi a extensão desse AVC?
Então, é importante a gente saber disso. Existem algumas características específicas em relação a algumas áreas específicas. Mais para frente eu vou fazer um vídeo em relação a isso. Espero ter auxiliado todos aí no entendimento, né, da patologia em geral e o entendimento do sistema vascular é importante e mais para frente a gente vai falar sobre esse sistema vascular de uma forma mais detalhada. Então, quem quiser saber mais, quem quiser estudar mais sobre isso, me procura aí que eu dou algumas referências para você poder entender melhor sobre essa lesão. Então, bom dia, um beijo para todos.